Tem. Então. Quer dizer, ambas foram violações flagrantes do direito internacional dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu pós-45. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial acabou, a Carta da ONU foi aprovada e lá se lê: o uso da força só é permitido em caso de legítima defesa coletiva ou individual. Ou seja, um país só pode usar força se ele for agredido por outro. Né? O que é um paradoxo, obviamente, mas é assim que o direito internacional deveria operar. No caso da Guerra do Iraque, eu estou falando da Segunda Guerra do Iraque, Sim. aquela, né, de 2003. Quando os americanos invadem, eles fizeram um teatro enorme na ONU para tentar justificar aquela guerra a partir de uma suposta passagem de armas de destruição em massa do Iraque para o Bin Laden, um argumento que se mostrou falacioso, né, não tinha sustentação, mas aquilo pelo menos motivou os americanos a chegarem na ONU e fazerem um discurso dizendo: olha, a gente está fazendo isso porque o Iraque representa uma ameaça à segurança norte-americana. Ainda que fosse um exagero, ainda que fosse uma violação, ainda assim. É porque no caso do Putin, o que choca é que, afora o texto que ele escreveu dizendo que Ucrânia e Rússia são a mesma coisa, e uma reclamação genérica sobre uma expansão da OTAN ameaçando a Rússia, o que faz até sentido do ponto de vista geopolítico, mas você não pode usar isso para justificar nenhum tipo de ação armada, o Putin fez isso à luz do dia. Né? À luz do dia, do nada, um dia a gente acordou de madrugada com bombardeios no país inteiro do outro. Né? Então acho que tem um problema aí, uma violação que é flagrante. O que a gente aprendeu no caso do Iraque? Que a ONU não vai conseguir segurar a onda. Ela não tem estrutura, ela não tem dente, digamos, para segurar a onda, né, de um conflito armado como esse. E no caso do Iraque, acho que a grande diferença, quer dizer, tem a semelhança da violação, mas a grande diferença é que o Iraque está fora desse eixo globalizado, integrado, muito próximo da Europa, que a Ucrânia representa. Ou seja, no caso do Iraque, a guerra ficou ali. Né? Eu diria ter um ponto mais importante. O Iraque é uma ditadura. A Ucrânia é uma democracia. Então, E isso é muito dentro das relações internacionais, você sabe. Isso é muito sério. Democracias não entram em guerra com outras democracias. Mas aí uma teoria. Mas essa é a teoria. A soberania iraquiana foi violada. Okay, ela isso foi violado. Ela não é, foi violado. Ela não é qualificada. Assim, não era um regime democrático. Não, estamos falando das diferenças. Sim, dos dois casos. Eu concordo que a soberania foi violada, não foi autorizada pela ONU, não havia um caso patente de ameaça. Mas uma das distinções não era uma democracia. E aqui é. Então, mas eu acho que a questão é um pouco diferente, que é a seguinte: deixa eu só olhar por um outro ângulo, provocando em cima dessa questão da democracia. Eu entendo que é possível ler os problemas do mundo a partir dessa dicotomia. Democracia e ditadura, a Rússia é um país autoritário, eu não chamaria de totalitário, mas é um país certamente autoritário, em que as pessoas falam a palavra guerra e são presas hoje. E a Ucrânia é uma democracia, eu também não chamaria de uma democracia plena, ela é uma democracia cheia de problemas. Nem a gente ninguém é. Né? Mas acho que a questão é um pouco diferente. Eu chamaria esse conflito de um conflito no limite civilizacional. Eu acho que você detestava o Huntington. Não. Eu não concordo com o Huntington, com autores que falam sobre isso de uma maneira chapada, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje o discurso já não é mais a Ucrânia é uma democracia, temos que salvá-la. O discurso europeu é a Ucrânia é a Europa. A Ucrânia é o Ocidente e temos que salvá-la por ser Ocidente. E o Putin, ele não fala, eu quero autocratizar a Ucrânia, porque isso faz parte do meu projeto expansionista. Ele fala, eu quero incorporar a Ucrânia no meu projeto de civilização eslavo-ortodoxa. Quer dizer, os argumentos estão todos fora do campo democrático e estão dentro do campo civilizacional. Se isso explica e se isso justifica, são outras coisas. Mas eu acho que tem aí uma chave que faz a gente entender melhor o que ele vislumbra, o Putin, no caso, para a nova ordem mundial, para a ordem do futuro. Eu acho que ele vê um mundo de civilizações em que ele comanda uma e o Ocidente é outra. A Ucrânia está em disputa porque ele quer pegar esse pedaço para si. Mas eu acho que isso é retórica para fora. Eu acho que do ponto de vista do funcionamento do mundo, a gente tem um mundo mais estável se todos os países forem democracias. E essa é a lógica da paz democrática. Assim, bom, por um lado, sim, obviamente, você tem um envolvimento maior de grupos que vão se opor a uma ação armada, etc. Mas, por exemplo, a China, ela vai querer reconquistar um espaço que ela nunca teve. Eu hoje ela não é uma democracia. Sim, mas eu acho que se ela fosse democrática, ela poderia ser muito mais agressiva. Porque se você olha a população chinesa, tudo bem que ela recebe notícias... Tudo bem, mas aí você concorda comigo que isso seria uma quebra dentro de um conceito muito sólido. Mas eu só acho que... eu acho que esse pressupõe que poderia haver algum equilíbrio. Vamos supor que todos os países são democracias, que todos de alguma maneira ou outra aceitam seu lugar no mundo, né? Porque ninguém mais quer, entre aspas, fazer o seu país grande de novo. Que o Putin está querendo fazer isso, né? Ele quer voltar a um passado glorioso. A Rússia deixou de ser superpotência e a gente já conversou sobre isso. Eu acho que a gente também subestima o grau de trauma que não foi processado tanto ao nível da sociedade, mas também pessoal do Putin, né? Ele esteve na Alemanha Oriental quando o muro caiu, que foi um primeiro passo para a desintegração da União Soviética. Ele está realmente obcecado com fazer a Rússia grande de novo. Agora, eu acho que isso pressupõe que, supondo que todos os países são democráticos, que a China não gostaria de liderar o mundo e simplesmente discorda
do lugar privilegiado que os Estados Unidos possuem no sistema internacional. Eu acho que eles queriam fazer... Assim, eles iam tentar desafiar o privilégio americano. E, de novo, eu não estou defendendo aqui a China. Não, entendi. Mas aí eu acho que haveria tensão de qualquer jeito. Oliver. A implicação disso é simplesmente a gente jogar no lixo a teoria da paz democrática, ou seja, que democracias não entram em guerra com democracias, mas pode num ser experimento que a gente, assim, a China está muito longe de ser democrática. Maneira de ler. Só uma coisa, eu estou tentando entender esse debate. Se o mundo é todo democrático, a competição vem no nível econômico. É isso, de potências econômicas. Bom, ou não? Assim, a teoria da paz democrática diz que democracias não entram em guerras com outras democracias, por uma série de fatores. Alguns deles. Na democracia, as pessoas têm voz. Quem vai para a guerra? Você, ele, eu. E você começa a falar assim, por que eu vou pra uma guerra? O russo, se ele pudesse falar e pensar o que ele não sabe muito bem. Por isso que a moral das tropas russas é diferente da ucraniana. Porque ele não sabe muito bem por que ele tá invadindo aquele lugar. Mas o Oliver tá falando da China em que sentido? Eu tô achando que uma das maneiras de interpretar... assim, existem poucos casos, alguns casos que você poderia dizer, olha, aqui poderia ter tido algum conflito, mas você também... Alguns podem dizer, democracias não entram em guerra. Na verdade, eles se tornaram democracias porque não havia... conflito entre eles, né? Ou seja, também a ausência de conflito deu nascimento às democracias, e não necessariamente que as democracias explicam a ausência do conflito. Então, só quero dizer, se você segue esse raciocínio de que democracias nunca entram em guerra contra outras democracias, a maneira de estabelecer uma paz mundial é democratizar todo mundo, basicamente. Às vezes pela bala. Às vezes, inclusive, enfim. Mas assim, muitas vezes, eu acho que o caso do Iraque é um caso que depois o Bush precisava de alguma justificativa e falar, agora vamos democratizar. Enfim, mas eu só quero dizer, isso pressupõe que a China, por exemplo, e os Estados Unidos não entrariam em conflito lá na frente, o que eu acho bastante provável, por simplesmente uma briga de hegemonia global, se a China fosse democrática. E aí eu acho que nunca você vai deixar todo mundo contente. Sempre vai haver alguém... Concordo com você, mas do ponto de vista da leitura do que nós temos até hoje, eu não estou dizendo que a democracia ela acaba com os conflitos, mas dentro do sistema internacional anárquico, da maneira como a gente está organizado, a gente tem raríssimos casos de democracias entrando em guerra contra as democracias. O número de casos ainda é muito pequeno. Tudo bem, mas é a única coisa que nós temos para se apegar. E assim, até o momento é a única. As outras todas, elas são muito mais geradoras de conflito do que essa tese. Por exemplo, você vai falar de equilíbrio de poder, ou nós vamos falar de poder hegemônico, são altamente instabilizadoras essas forças para o sistema internacional no ponto de vista de conflitos. Não, então, mas o problema dessa teoria que o Reni está dizendo, só para explicar para quem está nos ouvindo, existe uma vertente das relações internacionais que bebe da fonte do Kant, filósofo lá do século XVIII. Que escreveu um livro que chama Paz Perpétua. Paz Perpétua. E basicamente o que Kant dizia lá no século XVIII é que se todo mundo fosse democrático, o que ele chamava de república lá no século XVIII, só república a gente teria uma paz eterna no mundo. Não só isso, ele fala que nós precisamos de mais outras duas coisas, mas essa... Cosmopolitismo, enfim, mas basicamente o argumento que foi importado para a nossa área de relações internacionais é esse, de que democracias não entram em guerra com democracias. Mas tem dois problemas aí nessa leitura. Problema 1, essa é uma teoria indutiva. É uma teoria baseada na observação. A gente está observando o mundo e percebendo que democracias não entram em guerra com democracias, mas isso não torna democracias imunes ao conflito com outras democracias, porque pode aparecer da mesma forma como a gente vê cisnes brancos na lagoa e aparece um cisne negro, pode acontecer. Mas aí esse é o problema da ciência, então. Toda a base do nosso conhecimento é baseada na indução. Não, sim. É indutiva, mas tudo indutiva. Então a lógica é indutiva. É difícil gerar uma hipótese, uma hipótese não, na verdade uma lei das relações internacionais, segundo a qual democracias nunca entrarão, porque nunca entraram. Futuro não, estamos falando do presente. Eu acho interessante o exercício hipotético que o Oliver trouxe. É bom, mas acho que a questão fundamental aqui é a seguinte. Outro problema dessa teoria. As democracias não entram em guerra contra as democracias, mas isso não torna democracias necessariamente menos agressivas que ditaduras. Porque tem situações em que um líder consegue, pelo carisma, pelo populismo, pela própria lógica institucional, numa democracia, levar o país a uma guerra. Guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão. Quer dizer, então, mas sabe qual é o problema dessa discussão? Porque assim, a teoria das democracias, ela está dentro de um guarda-chuva da teoria liberal. Sim. Isso. E aí só para quem não está familiarizado, vamos falar de duas grandes, esses complementam as outras duas, que é o realismo. Que o realismo diz que é a lei do mais forte. Salve-se quem puder, cada um por si, o mundo é anárquico, você tem que ser forte, não tem polícia no mundo, o mais forte vai sobreviver. E é uma busca de poder constante. E o realismo explica muito bem as guerras. Porque como é que você justifica isso daqui? E a outra, ela diz, não, existem regras internacionais, existe uma convivência e tal. E vocês estão até agora indicando saídas muito mais otimistas, talvez, para o conflito, o que seria muito mais alinhado com o pensamento liberal, do liberalismo, sim. Do que com o do realismo. E aí, quando você nega uma das fontes de sustentação do pensamento liberalista,
que é a teoria da paz democrática, aí então vamos ser realistas, e tudo bem. Só que o realista você tem que ser forte, você tem que dar um recado pro Putin. Mas o Mearsheimer, grande realista, diz, esquece da Ucrânia, dá pro Putin e acabou. Então, assim, eu não tô advogando isso. Mas do ponto de vista do tabuleiro, do jogo mundial de força e poder... Ele tá dizendo, a Rússia fica mais forte. Não, mas eu tô dizendo, vamos dizer, dá pra ter uma leitura realista que diz, dá pra alcançar uma paz rapidamente. É o Ocidente retirar rapidamente todas as armas, dizer, Zelensky, tchau. Isso aí, boa sorte. Essa paz é temporária, ínfima, até o próximo passo, porque houve um desequilíbrio muito... Assim, de novo... Não, mas aí é teoria realista. Não, mas equilíbrio de poder. A única coisa que eu tô dizendo acho que a gente não sabe exatamente... É claro, existe uma narrativa, e o que preocupa mesmo... Eu recomendo a todos. Eu fiquei realmente bastante preocupado, concordo. O discurso do Putin, você estava naquele dia conversando aqui, justificando essa operação militar, é algo que eu dessa forma não o vi assim em anos, né? Alterado, inclusive. Né? Alterado. Ele basicamente daria uma justificativa para a Rússia também fazer algo para, entre aspas, proteger minorias russas nos Bálticos, etc. Agora, e a lógica do Ocidente também é complicar tanto a vida do Putin na Ucrânia para que basicamente ele deixe de ter força para avançar mais, né? Porque assim, uma das razões pelas quais o Hitler avançou tanto, né? O Guilherme continua disse que ele venceu, ele ocupou a Polônia em poucos dias, depois ocupou a França em uma questão de, eu acho que 3 semanas. Então ninguém falou, aqui... Por que foi tão fácil? Porque por um lado, havia essa lógica de que ele vai até lá e para. Mas também a Polônia... A Polônia queria ser invadida, não é? Na Segunda Guerra. Percebeu que, ou seja, julgou naquele momento que não havia sentido em se opor à máquina de guerra nazista e caiu muito rapidamente, né?